Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra segunda clase de espanhol. Hemos empezado la primeira classe e se você ainda não tem visto a primeira aula de espanhol, vou deixar nos cards passando aqui do lado. Vocês podem entrar aqui que vai ter a primeira aula de espanhol, onde nós falamos sobre formas e recursos e hoje todavia vamos continuar com formas e recursos. Hoje nós vamos ver artículos em espanhol que indicam gêneros. E vocês já vão ver tudo isso aqui na lousa digital. Mas antes de irmos para a nossa lousa digital, eu peço que você compartilhe nos grupos de seus amigos este vídeo ensinando espanhol. Aqui você vai aprender o espanhol do básico e se você se interessar, você vai sair falando fluente aqui do canal espanhol, porque eu sou paraguaio, hablo espanhol e hablo naturalmente como faço essa transição ao português. Então, sem mais delongas, vamos ver o que vamos aprender hoje. Venham comigo. Estamos ya aquí en nuestra pizarra digital. Pizarra llamamos para lousa. Y hoy vamos a ver sobre número y género. Precisan dos acentos aquí. Género y número también necesitan del acento. E vamos a ver singular e plural, de masculino e feminino. Então nós vamos ver, aqui eu dividi num quadro aqui. Deixa eu só pegar a canetinha aqui para que possamos começar a nossa aula. Aqui temos então, vamos ver de gênero masculino e feminino. Masculino e feminino. E vamos a ver entonces los artículos que são, aí no caso nós temos singular. E em singular temos, deixa eu mudar só a cor da canetinha aqui para o verde. Temos el e este. Nós vamos aprender estes dois hoje, el e este. Então, para falar ele ficaria no lugar de o. Então, eu vou colocar aqui do lado, que seria el no espanhol. Então, se eu for falar assim, ele, deixa eu só colocar aqui primeiro, ele. Vou colocar a tradução do lado, que seria o, assim. Vou deixar um tracinho aqui do lado, el, o. Então, temos assim, vou deixar maiorzinho um pouquinho, vou trazer mais aqui para baixo. Aumentar esta letra. Por exemplo, o que caberia neste el do espanhol, por exemplo? Falaríamos el. Uma frase bem comum para todos. El amor. El amor. El amor. El amor. Vocês já sabem que é o amor. El amor. Viram que interessante? Então, em espanhol diríamos el amor, que é el artículo. E para isso nós já temos aqui um exemplo, inclusive. Eu deixei um exemplo aqui, onde fala sobre el país. Reparem, el país. Então, seria el país, seria neste caso o país. E para este, temos este país. Este país. Aqui poderíamos falar também este amor. Este amor. Vou fazer uma frase bem legal aqui para vocês. Para nós, no caso, né? Assim. Este amor. Vou só diminuir aqui para ficar menor as letras. Que siento por ti. Reparem, aqui eu escrevi uma frase. Este amor que siento por ti. Este amor que siento por ti. Então poderíamos usar este. E aqui no caso temos inclusive o exemplo de este país. Este país. Agora vamos para o feminino. Então o do feminino no português seria a. Vou colocar aqui do lado. Então, aqui temos lá. E aqui temos, em português, seria a. Vou só diminuir um pouquinho este amor aqui. Pelo amor assim. Já neste caso, se formos falar uma palavra, por exemplo, com lá, poderíamos falar... Deixa eu colocar uma palavra meio complicadinha aqui para vocês já aprenderem também. Poderia colocar assim, la toalla. La toalla. O que seria no caso la toalla? Seria a toalha. Se diz la toalla ou la toalha, pode ser também este
L aqui seria como se fosse o LH do espanhol. Então, la toalha, reparem que seria a toalha. E poderia ser também, vou colocar aqui uma frase de lá. Por exemplo, la rosa, vou deixar assim, la planta florece. La planta florece, quer dizer, a planta floresce. La planta florece. Reparem que temos o lá. Poderia também colocar assim, la sal, que estamos falando do sal, la sal. E todos os outros exemplos. Mas para ficar mais curto hoje a nossa aula, vamos fazer poucas coisas para que vocês também não se confundam muito com muitas coisas durante a aula. Então vamos voltar novamente. Esta palavra seria el país. Este país, estamos falando de país. Aí temos no feminino. Isso seria no singular. No feminino temos la e esta. Então eu poderia aqui praticamente também falar esta planta florece. E temos o exemplo de la ciudad, que quer dizer a cidade. Em espanhol falamos ciudad, la ciudad ou esta ciudad. E aí temos agora os mesmos artigos em português, eu acho que fala, que está em plural. Aqui temos o plural, então o plural de el seria los. O plural de el, neste caso, seria los. Eu vou tentar, inclusive, colocar aqui debaixo, aqui, mais pequenininho para que vocês possam ver. Então, el, e aí eu vou colocar aqui ao lado los, que seria o plural de el. Quando que eu uso? Por exemplo, eu falei el país, que é o país. Aqui no caso já falaria los países, que são os países. Os países. E o plural de este, em português nós falamos estes. Já em espanhol falamos estos. Não falamos estes, falamos estos. Então, estos países. E aqui ainda temos las, que é no plural feminino. O plural de la é las. E o plural de esta, estas. Então temos las ciudades e estas ciudades. E por fim temos um neutro. Isto aqui é neutro. Então falamos esto, que seria como se fosse isto no português. Então eu falaria: esto es Brasil, esto es Argentina, esto es música. Digamos que eu ouço uma música muito bonita, eu falo isso sim que é música. Então eu falaria esto sí que es música. Poderia ser assim mesmo. Então acredito, acho que vocês tenham compreendido esta parte aqui. E quero só voltar a vocês aqui e dizer que estou muito contente por essa oportunidade de estar aqui com este projeto de ensinar o espanhol. Espero que vocês tenham gostado. Então nós aprendemos sobre lá, sobre primeiro el. Quando que eu falaria el? Por exemplo, se eu fosse falar o irmão, eu falaria el hermano. Se eu fosse falar, não confundam com lo. Muitas vezes a gente quer falar o espanhol e em vez de falarmos o el, falamos lo hermano. Então seria el hermano. Se fossem os irmãos, então seria los hermanos. El hermano e los hermanos. A mesma coisa, el amigo, los amigos. É a mesma coisa, el hombre, los hombres, el nombre, los nombres. Inclusive, vamos ver na próxima aula sobre números e veremos mais sobre esses artigos são definidos ou determinantes. E veremos na próxima aula sobre artigos indefinidos ou indeterminantes. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Então, espero que tenha contribuído com vocês. Que les haya gustado este video más esta clase de español, que les sirvan de un buen aprendizaje. Espero que estén aprendiendo bastante con estas clases. Para você que está aí galgalhando, acho que é galgalhando que fala, não me lembro muito bem. Os primeiros passos, galgando, acho, né? Galgando os primeiros passos aqui no espanhol. Acredito que você sim está assim tendo a oportunidade de aprender o espanhol e futuramente vamos ver muitas coisas. Então já guarda isso na sua cabeça. El,
lá, los, las, esto, este, estos, esta e estas. Lembrem sempre de este singular e estos plural. Então, se eu falasse assim, estos alunos, vamos ver também sobre isso na próxima aula. E eu quero assim encerrar aqui e agradecer a participação de todos vocês, porque realmente estou contente com esta aula. Mais um dia de aula, hoje foi mais curto. Tentarei fazer sempre breve, sempre curto, para que vocês possam aprender mais e mais sobre nossa aula de castelhano ou espanhol. Castelhano é a língua oficial, porque castelhano nasceu no norte de Burgos e Cantábria. Então, lá se falava o castelhano, onde os burgueses usavam o castelhano e os plebeus pobres usavam o espanhol, digamos assim. Creio que seja isso, não sei se estou cometendo alguma coisa errada aqui. Mas o certo é que estamos aqui para aprender juntos e Deus abençoe todos vocês que estão assistindo esta aula. Você, meu irmão, que está aí do outro lado, orem a Deus por nós. Apresente as nossas causas nas mãos do Senhor. Coloca o seu filho, a sua filha para aprender junto com a gente essas palavras em espanhol. Vamos ver mais frases. Estamos recém começando e vocês vão ver que vai ser muito legal. Depois, na próxima aula, já teremos vídeos sobre números e depois teremos sobre o alfabeto espanhol. Desculpem, falei Guarani, é porque também ensino Guarani. E assim encerro aqui este vídeo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.